Bom dia, queridos. Graça e paz. Mais um dia começando. Agora são 6 horas e 34 minutos. Hoje nós estamos antecipando que eu vou dar aula a partir das 8 horas aqui em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Mas Deus em primeiro lugar. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que nos acompanha aqui diariamente. Se você está nos acompanhando é porque a misericórdia do Senhor renova-se a cada manhã e ela se renovou sobre a tua vida e sobre a minha vida. Amém? E nessa manhã eu quero trazer um texto para nós que está na segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7 ao 11, que diz assim: Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Que de nosso meio seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de confusão, espírito de desânimo, espírito de inveja, ó Pai. Todo espírito contrário à tua vontade. E que se manifeste em nós cada vez mais forte teu Espírito Santo de Deus, nos fortalecendo, nos capacitando, nos alicerçando e nos direcionando. Em nome de Jesus, ó Pai, eu coloco nas mãos do Deus Todo-Poderoso a minha vida, da minha família e de todos aqueles que nos acompanham, ó Pai, como criatura nas mãos do Criador. Porque o melhor lugar para a criatura estar é nas mãos do seu Criador. Em nome de Jesus oramos. Amém. E graças a Deus. Esse texto fala, que Paulo escreveu aqui à igreja de Corinto, fala sobre a confiança do cristão. Tem uma história que eu gosto muito de contar, que é a história de uma senhora cristã. E nessa história ela relata que em 1972 ela perdeu um filho com que tinha síndrome de Down devido a uma pneumonia. 7 anos depois, em 1979, ela perdeu um filho de 15 anos. Ele foi eletrocutado quando subia em uma árvore no quintal da sua casa. E ela diz que agora ela tem um filho de 24 anos que está com diabetes e que ela está com câncer fazendo quimioterapia. Mas ela declara que quer substituir todos os seus temores por uma fé robusta em Deus. Como é que nós temos reagido perante as grandes provações da vida que surgem? Eu quero trazer aqui a situação de Paulo e Pedro, quando estavam no cárcere, preso ali após terem sido chicoteados. Qual era a atitude deles? Eles louvavam a Deus. Em tudo dá graças. A Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus segundo o propósito do seu chamado. Nós temos também a situação de Ananias, Misael e Azarias lá em Daniel. Sadraque, Mesaque e Abdenego. Nabucodonosor mandou acender a fornalha 7 vezes mais, ou seja, 7 vezes mais quente. Os homens que levaram Ananias, Misael e Azarias para a fornalha, eles caíram antes de chegar na porta, mortos de tão quente que estava. Mas de repente Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha e falou: não eram 3 homens que eu vejo lá dentro, que foram lançados? Por que eu vejo 4? O 4º homem não entrou, ele já estava lá dentro. Deus não impediu de Ananias, Misael e Azarias de entrarem na fornalha. Deus estava com ele. Isso nos ensina que Deus está conosco, Deus está contigo, comigo.
Então, esses textos relatam casos de pessoas que tiveram uma enorme confiança em Deus. De onde vem a confiança do cristão? Nesse texto que nós lemos aqui de 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 11, nós podemos observar 3 aspectos que mostram de onde vem essa confiança. Primeiro ponto, no versículo 7, diz que ela vem da presença de Cristo em nós. Então ele diz que nós somos vasos de barro. Lógico, sendo vaso de barro, o vaso ele é quebrável. Isso nos ensina que o servo de Deus não é infalível. Pelo contrário, nós sempre estamos cometendo falhas. Mas embora estamos sujeitos a erros, nós precisamos combatê-los. Combater esses erros. Por que temos que combater esses erros? Porque temos um conteúdo de valor. O Espírito Santo habitando em nós nos reveste de poder para que se manifeste a glória de Deus em cada um de nós. Na nossa casa, no nosso local de trabalho, no bairro onde nós vivemos, na cidade, no estado, no país, na comunidade espiritual, na tua igreja, para que se manifeste a glória de Deus. Para muitas pessoas nós somos a Bíblia. Além da presença de Cristo em nós, a confiança do cristão vem da certeza da proteção de Deus. Versículo 8 e 9 fala disso aí. Porque nós passamos por muitas aflições e sofrimentos. Nós passamos por isso. Ontem eu estava conversando, fui cortar o cabelo. Ele estava falando que eu faço tratamento ainda, né? Depois da quimioterapia, no cabelo e tal. E o barbeiro estava falando, poxa, seu Dimas, o seu cabelo está enchendo, né? Eu falei, eu faço o mesmo tratamento de uma pessoa famosa, aí esse teu nome na época, ontem para ele. Poxa, que legal. Então nós passamos por muitas lutas, aflições e sofrimento. Mas como vasos, por fora nós podemos trincar, mas internamente o nosso tesouro, Cristo, está intacto. Então, o texto nos diz que por fora nós somos atribulados, por dentro, angustiados, por fora perplexos, espantados, surpresos, por dentro desanimados, perseguidos, não desamparados, não abandonados, abatidos, feridos por fora, mas por dentro não destruído. Entenderam? Então, por fora, atribulado, por dentro, não angustiado. Por fora, perplexo, espantado, por dentro, não desanimado. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Porém, Deus em tudo nos socorre. O salmista Davi, no Salmo 34, versículo 19, ele escreve, abre aspas, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então esse livramento virá como um tempo através da oração, da confiança e da fé. E finalmente a confiança do cristão vem da manifestação do poder de Deus. O versículo 10 e 11 diz, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso coração, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues às mortes por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Em nossa carne mortal, porque o poder de Deus se manifesta em nossa fraqueza. Ele, Jesus, nos dá graça, que é tudo o que precisamos. Essa graça demonstra a força, a bondade, a misericórdia e o amor de Deus para nos conduzir no dia a dia, mesmo em meio a grandes aflições. Mesmo em meio a grandes aflições, grandes lutas. E quando formos ressuscitados como justos, nós cristãos, seremos livrados da morte na ressurreição.
E dessa forma, devemos depositar nessa vida a nossa confiança em Jesus, em Deus, o Deus Criador. Então, a confiança do cristão vem da presença de Cristo em nós, da certeza da proteção de Deus e da manifestação do poder de Deus. Então, Paulo, podemos concluir aqui que Paulo não se desanimava quando contemplava a própria morte. E foi ali que ele mostrou a sua fé nas promessas de Deus. Por outro lado, o nosso Senhor não usa anjos para testemunhar sua glória. Ele usa o seu povo. Como eu falei para vocês, para muitas pessoas, nós somos a Bíblia. Ele não quer que saiamos de uma crise dizendo obrigado, Deus, mantive a fé durante toda a provação. Para não ter muitas pessoas se gloriando da sua fé, mas a glória é de Deus. Sabe? A minha fé durante toda a provação. Por que não fazer isso? Porque outra provação virá com o tempo. E talvez seja um teste completamente diferente. Ele quer que sejamos sustentados pela paz que vem do trono de Deus. Pela paz e a segurança que vem de Cristo. Porque ele diz, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Para descansar no Senhor, precisamos unicamente da fé, expressa através da nossa perseverança. Como assim, pastor? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé sem obras é morta. Não adianta ter fé e não ir à luta, não sair, sabe? Você tem que ter confiança e tem que continuar batalhando, não pode desanimar. Cultivando nossa intimidade com Deus, através das nossas orações e ações, e finalmente confiando que Deus derramará a sua graça quando nós precisarmos. E Ele vai derramar. E Ele tem derramado. Então, queridos, ainda hoje Deus está procurando um povo que confie nele plenamente. Isaías 1,19 diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Querer e ouvir. Fé, confiança e ação. Amém? Fé, oração e palavra. Deus abençoe, queridos. Graça e paz. Tenha um dia alegre, abençoado e próspero. Em nome de Jesus.